Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas nesse dia. Hoje, quinta-feira, estamos iniciando a nossa live de todas as quintas-feiras ao meio-dia, horário de Brasília. Também às 11 horas, horário aqui do nosso Mato Grosso. E você está conosco aqui. É uma alegria, uma honra poder juntos nós discorrermos assuntos que às vezes parecem ser um pouco mais crítico ou às vezes de difícil compreensão em alguns casos, né? E hoje eu quero discorrer um assunto muito interessante, um fato ocorrido na história do rei Davi com um personagem que se chamava Doeg. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre este personagem, talvez você nunca viu uma aplicação ou a importância de quem era esse camarada, né? Quem foi Doeg. Mas hoje eu queria falar sobre quando a língua mata mais do que a espada. Seria possível isso, bispo? Sim. E nós vamos estudar esse assunto, nós vamos discorrer esse ponto, e eu tenho certeza que depois desta live você terá um cuidado bem melhor com a sua fala. Maior cuidado com assuntos que aparentemente parece não ser prejudicial. Talvez você aprenda a partir desta live que o que pode estar alimentando o seu inimigo seja um amigo seu. Como assim, bispo? Meus amigos pode estar municiando e alimentando os meus inimigos? Sim, porque muitas vezes falamos o que não tínhamos necessidade de falar. Não havia importância em falar. E por parecer tão simples e por parecer inofensivo, às vezes nós estamos dando vazão ao inimigo. E o inimigo está destruindo vidas, famílias, relacionamentos, ministérios, amizades, por causa de uma simples fala indevida, dita fora do momento, dita sem necessidade. E por que disse? Porque às vezes não vigiamos. E para iniciar, eu quero ler o Salmo de número 52, que para o nosso conhecimento, o Salmo de número 52 foi escrito pelo rei Davi, exatamente quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi tinha entrado na casa do sacerdote Abimeleque. Olha que informação, que aparentemente uma informação singela. Doeg avisou o rei Saul que vira Davi entrar na casa do sumo sacerdote Abimeleque. Sabe o que aconteceu depois desta informação que parece ser tão singela? Houve a destruição de uma cidade e a morte de 85 sacerdotes, só porque alguém não guardou a sua língua. E este alguém não era qualquer um. Este homem chamado Doeg, apesar do nome não ser um nome atraente, mas ele era um pastor. Então veja que as nossas falas, muitas vezes, com aparência que seja inofensível, pode estar destruindo a vida de alguém. Abre sua Bíblia, Salmo de número 52. Ao mestre do canto, dedicado o Salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque.
O salmo começa dizendo assim: Por que te glorias da maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, e qual navalha afiada, o praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. O justo hão de ver tudo isso, temerão e rirão dele, dizendo: Eis o homem que fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância de seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confie na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque o Senhor é bom. Salmo de número 52. O salmista Davi escreveu este salmo, Salmos de número 52. Davi escreveu esse salmo depois de Doeg, um dos pastores de Saul, ter noticiado a Saul que Davi havia ido visitar Aimeleque, o sumo sacerdote de Nob. E por inveja, ciúme, maldade, Davi entra naquela cidade, destrói a cidade e mata 85 sacerdotes. Mas eu queria deixar você com o entendimento que muitas vezes o que nos destrói não é apenas uma palavra falsa, uma palavra mentirosa, uma calúnia, uma difamação, uma mentira escancarada. Verdades que não era hora de ser dita. Verdades que não deveria ser dita a certas pessoas. Guardar a nossa língua ajuda a poupar a vida de muitas pessoas. E se um dia você descobrir que mesmo com uma palavra verdadeira, com uma notícia real, você poderá ter destruído alguém, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, irmãos, existe um tipo de mal que não chega armado, não chega gritando, não se manifesta de forma escandalosa, mas destrói famílias, destrói ministérios, destrói reputações e às vezes destrói destinos inteiros. E isso já foi revelado em Provérbios 18, 21, quando Salomão disse: a morte e a vida estão no poder da língua. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. A morte não vem somente quando a palavra é mentirosa ou falsa. Às vezes, uma palavra dita fora do contexto, fora do momento, sem uma razão real, mesmo sendo verdade, ela produz morte. Tiago, no capítulo 3, confirma: a língua é um fogo. A língua é capaz de incendiar toda a vida. Esse mal tem nome, uma língua desgovernada. Olhe aí para a sua língua, e veja o quanto ela está governada pelo Espírito Santo.
Ou veja quanto ela está governada por suas emoções. Hoje eu quero te levar a um texto que poucos já pregaram nele, mas que revela um dos níveis mais perigosos do mal dentro do povo de Deus. O nome do personagem que nós vamos usar hoje chama-se Doeg. Já lemos o Salmo de número 52, mas essa história está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21 e no capítulo 22. Você pode acompanhar aí enquanto você ouve a nossa ministração. E a Bíblia não diz que ele começou matando com espada. Ele começou falando. Porque espiritualmente a palavra sempre precede as nossas ações. Assim como em Gênesis 1, Deus criou falando, primeiro ele falou, depois aconteceu. Nós também vemos, pensamos, depois falamos. Imaginamos, depois falamos. E depois que falamos, olha, os sábios já diziam que há três coisas que não voltam atrás: pedra lançada, flecha atirada e palavra falada. E mesmo sendo uma palavra correta, dita fora do seu tempo, ela pode produzir morte. E às vezes o perigo está em não ou em estar no lugar certo, mas às vezes com o coração errado. A Bíblia mostra algo chocante. Este personagem chamado Doeg estava no ambiente espiritual. Ele estava perto dos sacerdotes. Ele viu um ato de misericórdia quando o sacerdote Aimeleque socorreu Davi, que estava fugindo de Saul, com fome, desarmado e com risco de morte. Mas Doeg não soube interpretar o que estava vendo. Ele interpretou tudo errado. Assim como os fariseus nos dias de Jesus viam milagres, mas interpretavam com um coração endurecido. Davi chega fugindo de Saul. O sacerdote de Nob ajuda Saul, ajuda Davi, alimenta Davi com o pão, que era o pão da propiciação, que só poderia comer quem estava limpo, quem estava puro e tinha que fazer parte da linhagem sacerdotal. Deus, por um ato de bondade e misericórdia, Davi e os seus homens se alimentam do pão da presença e Deus os fortalece ao invés de destruí-los. O rei, o sacerdote entrega a espada que pertenceu a Golias, que Davi tinha eliminado, cortado a sua cabeça, e estava em um éfode lá no santuário, entregou a Davi. E agora vai acontecer um ato em que um homem, um pastor de Saul, chamado Doeg, observa tudo isso, porque ele estava num ambiente, e este ambiente era um ambiente sagrado. E o que estava acontecendo ali, tudo era correto, tudo era lícito, tudo era bom. Uai, pastor, se tudo o que aconteceu ali, no encontro de Davi com Emelec, o sumo sacerdote, o que ocorreu dentro do santuário, era correto, era lícito, era bom, qual é o problema em contar isso? É aí que está, que na maioria das vezes, nós somos precipitados em levar notícias. Somos precipitados em comunicar o que vimos ou ouvimos. E por não ser ato ilícito, nem a notícia ser falsa, nem estar falando mentira, muitas vezes nunca analisamos que isso poderia ser prejudicial. E Doeg está lá no santuário. Doeg vê Davi chegar.
Doeg vê o sacerdote servir Davi com o pão. Doeg vê o sacerdote entregar a espada a Davi. Tudo em um ambiente de paz, em um ambiente de comunhão, diante da presença de Deus, com a aprovação divina. Agora entenda isso com profundidade. Nem todo mundo que está no ambiente de Deus está alinhado com o coração de Deus. Você precisa aprender que não é porque alguém está na igreja que você pode falar com ele certos assuntos. Ah, mas o assunto não era mentira, era verdade. Ah, mas o assunto não ia prejudicar. Mas cuidado com quem você noticia, até mesmo as verdades, porque nem todo mundo que está num ambiente sagrado tem um coração puro. Se todos que estivessem no santuário tivessem o coração puro, olha, irmão, entre os crentes não havia contenda, não havia rancor, não havia briga, não havia fofoca, não havia maledicência. A verdade é que muitas pessoas estão num ambiente sagrado, mas com um coração contaminado. Jesus já disse isso em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pessoas que estão na casa de Deus, mas o seu coração não é puro. Tem gente dentro da igreja, mas fora do Espírito. Tem gente perto do altar, mas longe da verdade. Tem gente ouvindo a palavra de Deus, mas não sendo transformado por ela. Paulo vai recomendar aos crentes em Romanos 12 que era para nós transformar a nossa mente com a renovação. Por que ele estava dizendo isso? Porque existe lugar certo que não corrige pessoas erradas. Lugares certos, apenas por você estar no lugar certo, não vai corrigir as áreas que estão erradas em você. Só há correção se houver arrependimento, se houver techuvá. E uma techuvá genuína, um arrependimento genuíno. Assim como Davi ora no Salmo 51. Só pelo fato de você estar habituado a frequentar um ambiente correto, como a casa de Deus, como a igreja, isso não transforma você e isso não transforma pessoas. Por isso eu vou te dar mais um conselho, de graça, igual café. Toma quem quer. Não trate qualquer assunto só porque a pessoa frequenta a igreja. Existem pessoas no ambiente certo com o coração errado. Existem pessoas aonde a palavra da verdade está sendo pregada, mas eles não estão a praticando. Existem pessoas recebendo instrução pelo ouvido e boas instruções, mas isso nunca desceu ao coração. Portanto, você que não quer que alguém seja destruído, que alguém seja morto, que uma amizade seja cortada, que o ministério seja travado, que vidas sejam destruídas, fecha a sua boca. Não fale todos os assuntos com qualquer pessoa. Esse homem não matou com uma espada. Doeg não matou. E Doeg não mentiu. Esse é o ponto mais perigoso desta história. Doeg não inventou uma mentira completa. Ele disse algo que aconteceu, algo que ele viu, algo que ele testemunhou. A fala de Doeg era visível e palpável. Ele era uma testemunha auricular. Em 1 Samuel 22, versículo 9 e 10, Davi foi ajudado pelos sacerdotes. Presta atenção. Mas o que Doeg fez destrói vidas até hoje.
ele falou com intenção de acusar. Quando Saul pergunta se alguém sabia notícias de Davi, imediatamente Doeg se apresenta e diz: olha, eu sou testemunha auricular do que vi e ouvi. Davi esteve na casa do sacerdote em Nob. Foi alimentado, ajudado e fortemente armado pelo sacerdote. Doeg faz isso em favor de Saul, em detrimento a Davi. Mas Davi e Doeg não tinham nenhuma rixa. Não havia entre eles nenhum conflito. Mas existem pessoas que abrem a sua boca, mesmo falando a verdade, para ver se conquista de alguém algum mérito. Existem pessoas que abrem as suas bocas, mesmo falando a verdade, para ver se conquista aproximação de uma autoridade. Foi o que Doeg fez. Doeg, talvez pensando que dando a informação, poderia ter de Saul algum benefício, algum agradecimento, algum reconhecimento. E aí ele fala. E a sua intenção aqui realmente era de causar o mal a Davi. Em detrimento em fazer o bem a Saul, ele causa o mal a Davi. Às vezes você está prestando atenção. Às vezes você está dando uma notícia para alguém para favorecer aquela pessoa, sem nunca saber o que aquela pessoa tem contra aquela pela qual você está dando a informação. Vou contar um fato que eu passei aqui na minha cidade com um discípulo meu. E ele é dono desta casa onde eu moro. O irmão Denilson. A gente chama ele de Denis e a sua esposa Giovana. Há muitos anos atrás, muito mesmo, talvez uns 15 anos, talvez. Um pastor, presta atenção, um pastor, amigo meu, me manda uma mensagem e diz: bispo, você tem o telefone daquele discípulo seu? Tal. Eu, imediatamente, copiei o número telefônico e passei para aquele pastor. 2 ou 3 dias depois, o Denilson faz um comentário na minha casa. Pastor fulano me ligou pedindo uma oferta assim, assim. E eu pensei comigo, meu Deus, se ele perguntar para mim se foi eu que passei o telefone, eu estou morto. Ó, esse caso tem uns 15 anos, é a primeira vez que eu comento esse caso. O meu discípulo levantou um recurso sem disponibilidade, fez quase com obrigação. Investiu um capital alto para favorecer aquele pastor. E poucos dias depois, aquela oferta virou em nada. Irmão, aquele dia, e eu quero te dar um conselho, não passe o telefone de ninguém sem a autorização deste alguém. Se hoje você que tem o meu telefone e alguém não tem o meu telefone, mandaram uma mensagem para você, dizendo: você tem o telefone do bispo? Você diz: tem. Você não pode mentir. Você pode me passar? Ele diz: eu vou consultar o bispo primeiro. Eu tenho uma amizade com o pastor Adeildo, lá de Portugal. Ele tem contatos públicos, ele tem rede social, não é difícil de encontrar. Vocês não têm ideia de quantos pastores me pedem o telefone do Adeildo. Por quê? Porque eles querem ponte, eles querem ir para a Europa, eles querem igreja para pregar, eles querem lugar para visitar. E como eles sabem que eu sou amigo,
eles me ligam. E eu respondo sempre assim: vou consultar o pastor Adeildo. Se ele me autorizar a passar o contato dele pessoal, eu te passo. E o pastor Adeildo nunca me autorizou passar o contato de ninguém. Por quê? Porque é uma perturbação. É um bando de pastores aqui do Brasil que mentem que estão fazendo missão e, na verdade, eles ficam caçando igrejas na Europa ou em outros lugares para pregar, para ganhar oferta e posta como se estivesse fazendo missão. Tá não, irmão, está passeando e quer oferta para pagar a viagem deles. Eu não passo. E eu conheço muitos. Então, quando um bando desses pastores aí, pilantra, vê que eu estou em alguma cidade, em alguma igreja, em algum lugar que eles têm interesse de estar, é logo que um me manda mensagem: bispo, você poderia me dar o telefone daquela igreja, aquele pastor naquela cidade? Eu aprendi com aquela do motor da oferta do Denilson, que eu não passo mais o telefone de ninguém sem autorização. E eu fico grilado quando alguém me manda uma mensagem. Falei: da onde você tem meu contato? Ah, foi o fulano que passou. Falei: ah, seu infeliz. Você, ao invés de atender a pessoa, você manda para outro. Agora, Doeg agiu conforme está em Jó, capítulo 1 e 2. O acusador que usa fatos para condenar. O Salmo de número 1, ou perdão, Jó 1 e 2, vai relatar um fato em que Satanás está a rodear pela terra, encontra-se com Deus, e Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Sabe o que Satanás fez? Ele disse: ele não te teme por acaso. Ele te teme porque tu o cercaste de bens. Irmão, o acusador não usa só as suas falhas para te acusar. O acusador usa até o que você faz correto para tentar te acusar. O rei da Babilônia mandou uma carta para Ezequias, dizendo: seu Deus está irado com você. Você destruiu os ídolos, os altos dos povos vizinhos. Por isso, hoje, Deus mandou eu vir destruir você. Irmão, Ezequias tinha obedecido a Deus e destruído a idolatria dos povos vizinhos. Pois o rei Senaqueribe acusou Ezequias por ter feito uma coisa certa. Você precisa conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, para você não sofrer acusação até daquilo que você fez correto. Por quê? Porque o inimigo é expert em usar até a verdade para te acusar. Existe um princípio na tradição hebraica, entre o povo judeu, na língua hebraica, que quer dizer Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Língua maligna. E uma língua não é maligna apenas quando está falando mentiras. A língua não é maligna apenas quando está caluniando, cometendo injúria, difamação. Uma verdade fora do momento, uma verdade dita fora do ambiente certo, uma informação verdadeira dita por dizer, pode ser tão maligna quanto qualquer outra maldade que alguém consiga construir com a sua língua. E aí o Salmo 52, que nós lemos na introdução, escrito por Davi justamente sobre esse homem chamado Doeg, Davi vai dizer: tua língua trama destruição. Tua língua é como navalha afiada. Tá, mas Doeg não mentiu. Doeg não caluniou. Doeg não deu uma notícia falsa. Mas a intenção do coração faz com que uma verdade destrua. Aprenda uma coisa, está escrito: o bem que mata. E olha, não coma deste fruto,
porque assim você vai estar conhecendo o bem e o mal. Não é só o mal que destrói, não é só o mal que mata. Existe um bem que também mata. Medicação, tudo é droga. Ela mata ou salva dependendo da dose. Tudo que sair da nossa boca, que for maligno, mata. Mas há coisas da nossa língua que sai e é boa, mas dita na hora errada, mata. Uma coisa boa dita no lugar errado, mata. Uma coisa boa dita a alguém mal intencionado, como Saul estava, mata. Então, Davi vai dizer: tua língua, Doeg, trama destruição. A tua língua é como a navalha afiada. E isso não é só quando se fala mentira. É quando você usa a verdade e esta verdade vai destruir alguém. Jesus disse em João 8:44 que o espírito do acusador opera mesmo quando há aparência de verdade. Ele diz: olha, vocês são filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio, porque quando ele fala do que lhe é próprio. Então, Satanás, mesmo falando a verdade, ele fala a verdade para causar algum mal em algum momento, em algum lugar, sobre alguma pessoa. Guarde isso. Não é só a mentira que mata. E aqui, irmãos, eu tenho algo que é profundo. Tem gente que diz, mas eu só falei a verdade. Sim, mas com qual intenção você falou a verdade? Em 1 Coríntios 13, vai falar do amor, e a partir do versículo 6, ele vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça, mesmo quando a informação é verdadeira. Nem toda a verdade vem de Deus, quando ela é liberada com um coração errado. Então, se não foi a espada que matou os sacerdotes, quem matou o sacerdote? Foi a espada de Doeg? Não. Foi a língua dele, primeiramente, que incitou e iniciou uma execução que vai destruir uma cidade e causar a morte de 85 sacerdotes. Por onde tudo isso começou? Com a boca de alguém que falou uma verdade que não deveria ser dita a alguém que estava mal intencionado. Provérbios 11:9 diz: com a boca o ímpio destrói o seu próximo. Qual foi o resultado disso? 85 mortes de sacerdote. Uma cidade inteira destruída. Homens e mulheres e crianças mortos. Tudo começou numa fala. Tem destruição que começa quando uma conversa se inicia. Tiago vai dizer: vede como um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Não é com uma grande notícia que você causa o mal. Às vezes, uma simples palavra dita no lugar errado para a pessoa errada, mesmo que a fala seja certa. Agora vem um ponto mais sério. Doeg não era ignorante. A tradição diz que ele conhecia a lei, que ele era instruído na Torá e que ele tinha conhecimento espiritual. Mas lhe faltava uma coisa. O que é que faltava neste pastor chamado Doeg, que tinha conhecimento da lei, era instruído na Torá, tinha conhecimento das coisas espiritual? Faltava em Doeg caráter. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8:1 que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Conhecimento sem caráter transforma pessoas em armas perigosas. Em 2 Timóteo 3:5,
Paulo vai dizer de pessoas que têm a aparência de piedade, mas sem poder transformador. Tem gente hoje sabendo versículos bíblicos, sabendo pregar a palavra de Deus, sabendo ensinar, sabendo argumentar, mas usa isso para julgar, para acusar, para expor, para destruir, para lacrar, para levar vantagem. Jesus confrontou esse tipo de pessoas em João 7:24. Não julgueis pela aparência. Cuidado com o discurso de muitas pessoas. Vamos esperar o fruto deles para ver se realmente eles conseguem ter coerência com o seu comportamento, com a sua fala. E agora eu quero chamar a sua atenção e te confrontar, mas vou fazer isso em amor. O espírito de Doeg permanece presente entre nós. Presta atenção. Tudo que há na palavra de Deus, a Bíblia diz que está lá para instrução nossa, tirarmos lições. O espírito de Doeg ainda existe e permeia entre nós. O espírito de Doeg permanece vivo. Ele aparece como padrão espiritual, assim como o espírito do farisaísmo, o espírito de Jezabel, o espírito de Balaão. Guarde-se disso. Existe o espírito de Doeg. Ele aparece hoje na fofoca espiritual, no pedido de oração que expõe a pessoa. A pessoa vem fazer um pedido de oração e antes de fazer o pedido de oração, ou ao fazer o pedido de oração, vou citar aqui o Manuel da Esquina. E eu digo aqui, irmãos, nós precisamos orar, porque o Manuel da Esquina está com uma grande necessidade. Vamos orar por ele? Todo mundo se dispõe, vamos orar por ele. Aí eu vou e expõe algo da vida deles. Ele está precisando de oração, mas olha, ele fez isso ou aquilo. Irmão, esse é o espírito de Doeg, que numa aparência de piedade, ao pedir oração por alguém, tem que expor a vida da pessoa. A pessoa chega como uma notícia, como se ela fosse verdadeira, e às vezes é. Diz, olha, irmão, eu não tô, não é fofoca não, é só para, não sei se você está sabendo o que aconteceu com fulano e Beltrano. Tinha necessidade de você contar aquilo para frente? Ah, mas eu não menti. Mas isso não deixa de ser fofoca. Quando uma verdade é levada adiante sem produzir vida espiritual, isso é fofoca, ainda que seja verdadeiro. E você precisa aprender isso hoje. Você veio aqui na minha casa e viu algo. Quando chegou na casa do próximo irmão, você comenta o que você viu ou ouviu aqui. Mas isso é verdade e não foi pecado que você viu ou ouviu aqui. Mas falar ao irmão lá, sem produzir edificação, sem glorificar a Deus, nem na vida aonde você ouviu e não glorificou a Deus, aonde você falou, você simplesmente é um fofoqueiro espiritual. Eu acabei de chegar de uma viagem. Aqui na minha casa eu não dou relato. Eu não chego da igreja dando relato do que aconteceu lá em Cabral esse final de semana. Bom ou ruim. Existem coisas que no decorrer do tempo eu vou dizer. Mas existem coisas que, ainda que verdadeiro, eu só posso dizer se produzir edificação. Existe um demônio chamado o espírito de Doeg, que ele opera na crítica. E a pessoa chega com um ar disfarçado de zelo e ele aplica a crítica e deixa você, às vezes, mal.
na informação passada sem responsabilidade. Preste atenção. Provérbios diz que um homem perverso espalha contendas. E muitas vezes ele espalha contenda, não é contando mentira. Às vezes é falando a verdade. Mas a verdade que Doeg contou para Saul incitou Saul a matar os sacerdotes. Se Doeg tivesse ficado calado com o que viu e ouviu, ele não tinha necessidade de abrir a boca. Mas esse espírito está operando até hoje. O homem perverso espalha contenda. Já viu isso? Já viu alguém dizer assim: vamos orar pelo irmão? Mas você sabe bem o que ele fez, né? Mas vamos orar. Olha a malignidade do coração, irmão. Isso não é oração. Isso é exposição. 1 Pedro 4,8 diz que o amor cobre multidão de pecado. Você orar por alguém sem estar disposto a cobrir as suas faltas, a cobrir os seus pecados, a cobrir a sua nudez. Ora não, irmão, você está perdendo tempo. Você está muito mais interessado em passar a notícia do irmão do que realmente orar por ele. Vamos orar pelo irmão? E o outro diz, sim, vamos orar. Aí você tece um pequeno comentário. Mas você sabe o que ele fez, né? Bem que ele merecia estar passando por isso. Ou algo semelhante. Quantas vezes você falou algo que era verdade, mas destruiu alguém? Você tem ideia? Em Efésios 4, a partir do versículo 31, Paulo chama-nos a abandonarmos esse tipo de comportamento. Então, o perigo, muitas vezes, está internamente dentro de nós. Doeg não era um filisteu, Doeg não era inimigo declarado, Doeg não era um estranho, Doeg estava dentro. Em Atos 20, versículo 30, diz, dentre vós mesmos se levantarão homens. O maior perigo não é quem está fora, é quem está dentro sem transformação. Cuidado com essas pessoas, não seja essa pessoa. Em Mateus 13, Jesus vai alertar: o joio cresce no meio do trigo. Como eu me livro dessas pessoas? Vigiando e não comentando tudo que você viu ou ouviu. Segundo a tradição, esse Doeg, ele perdeu a sua herança espiritual, perdeu o seu destino ministerial e perdeu a sua função como pastor de Saul. Sabe o que significa? Que mesmo por falar a verdade fora do lugar, Doeg perdeu tudo como castigo. Porque quando Davi sabe do que Doeg disse, Davi levantou uma palavra de juízo contra Doeg. Deus te destruirá para sempre. Salmo 52, 5. É uma palavra de juízo que Davi liberou contra a vida de Doeg, mesmo Doeg falando a verdade, mesmo Doeg não sendo inimigo, mesmo Doeg sendo do povo de Deus, mesmo Doeg pertencendo ou estando em um ambiente sagrado, o que ele falou abriu uma brecha que o juízo de Davi destruiu com a vida de Doeg e a sua descendência. Salmo 52, 5. Deus te destruirá para sempre. E por quê? Ele não adulterou, ele não cometeu idolatria. Foi a língua. Provérbios 6, do 16 em diante, Deus está dizendo que ele aborrece o que semeia contenda. E a contenda nem sempre vem por uma conversa frívola, torpe, caluniadora, injusta ou mentirosa. Às vezes a língua, Deus vai se aborrecer com alguém que tudo que vê tem que falar. E ele termina semeando contenda. Foi o que Doeg fez, falando a verdade, semeou contenda entre Davi e Saul. Tem gente que não cai por grandes pecados.
cai por pequenas palavras repetidas. E Jesus vai dizer: quem é infiel no pouco, você precisa zelar até do mínimo que você fala. Hoje Deus está nos chamando para nos alinhar a nossa língua, para purificar o nosso coração, para restaurar a nossa intenção. O salmista, no Salmo 19, no versículo 14, ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca, mas não seja agradável as palavras da minha boca aos ouvidos dos meus irmãos. Eu quero saber se Deus está se agradando das palavras que estão saindo da minha boca. E não é porque é verdade, porque não é mentira, porque não é injustiça que eu estou falando. Olha, o que elas vão produzir vai determinar se Deus está se agradando ou não. Faça esse autoexame hoje. Isso que eu falo edifica? Isso que eu falo compartilha, ajuda? Isso que eu estou dizendo é necessário? Isso que eu estou falando glorifica a Deus? Se Doeg tivesse ficado em silêncio, uma cidade inteira estava viva. Provérbio 17, 28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Tem destinos que não são destruídos por demônios, são destruídos por línguas desgovernadas de crentes que deveria saber o que está falando, mas infelizmente eles se comprometem e eles destroem pessoas porque eles não sabem ficar em silêncio. Hoje, o Senhor está nos alertando. Cuidado com a sua língua. O que você está falando edifica? Isso que eu estou compartilhando ajuda e glorifica a Deus? Isso que eu estou dizendo, é necessário falar isso agora, neste ambiente, para esta pessoa? Deus está sendo exaltado? Alguém está sendo edificado pelo que eu estou noticiando? Guarde isso no seu coração. Efésios 4, 29. Deixa eu ler para você o que Paulo vai dizer aos Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. É verdade o que eu sei, mas eu só vou passar para frente se ela produzir edificação. É verdade o que eu posso contar, mas eu só vou falar se houver necessidade e essa necessidade transmitir graças ao Senhor. Louvor a Deus. Se não, irmão, para de conversa para cá, conversa para lá. Tudo que você vê, você quer contar. Tudo que você viu, você quer falar. Tudo que você participou, você tem necessidade. Irmão, você não tem necessidade de contar o que aconteceu no culto para quem não foi no culto. Eu disse aqui que muitas pessoas, às vezes, no afã de noticiar o que viu e ouviu, mesmo falando a verdade, pode destruir. Eu cheguei um dia de uma viagem e um casal aqui da igreja não estava indo no culto. E eu soube que a irmã ficou muito chateada comigo, porque eu tinha citado um exemplo dela lá na igreja. Eu louvei a Deus da congregação pelo comportamento da irmã. Mas no mesmo dia ou depois, alguém foi na casa dela e disse para ela que eu tinha citado ela lá.
Só que ele falou com a forma que ele entendeu, não com a forma que eu falei. E a irmã estava chateada. E com esses 30 anos que eu estou diante da igreja, eu já descobri. Se alguém precisasse saber do que aconteceu no culto ontem, ele deveria ter ido no culto, não você vir contar. Irmão, o culto foi maravilhoso. E às vezes, no meio desta conversa, falando só a verdade, você vai suscitar um mal no coração de quem está ouvindo. E este alguém pode se dar mal ou cometer o mal, como Saul fez com Aimeleque e a cidade de Nob. Muito cuidado. Fique para você este alerta. Eu vou mandar para você que está nos meus grupos de estudo o que eu preguei para você hoje, eu escrevi. Eu vou mandar para você pregar na célula, para você pregar na igreja, para você reler várias vezes o que você ouviu nesta manhã. Meditar com profundidade. Eu vou colocar nos nossos grupos de estudo. Nós temos dois do grupo de estudo, 1 e 2. Eu já vou colocar lá assim que eu terminar a live. Se você não está nos grupos e quer estar no nosso grupo de estudo, que a gente manda, a intenção é mandar coisas que edificam. Se você não está no grupo, entra, me chama nesse número aqui, diz, quero estar no grupo, que eu te mando o link do grupo, e você vai estar lá recebendo sempre informações positivas. Não, nosso grupo não é aberto para mil conversas, não. Quem mais posta as coisas sou eu, e a gente tem pouca conversa, tá bom? Vou te mandar esse material. Mas eu queria terminar orando com você e orando por você. Se você pode, aonde você está, não adianta você me mandar eu quero. Ou você me chama no número aí, irmão. Eu não vou dar tempo de caçar você. Como é que eu vou mandar para você se simplesmente você diz eu quero? Se você quer, você me chama nesse número que eu coloquei aqui fixado e eu vou mandar o link do grupo para você entrar. E quando você entrar no grupo, você vai ter acesso ao material, tá bom? Seja raciocina o que eu estou dizendo. Já imaginou? Eu ir atrás do seu comentário, procurar você na rede social, pegar a sua mensagem no direct para mandar algo para você? Eu tenho mais o que fazer, né? Eu já estou fazendo o possível. Então, atento. Entra no grupo, se você quer. Chama lá, fique no grupo. Sempre nós vamos enviar alguma coisa que edifica, alguma coisa que nos desperte a ter uma vida mais próxima de Deus. Aonde você está e como você está? Vamos orar a Deus? Se você pode, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante da tua presença e oramos como o salmista Davi orou no Salmo 141, 3. Coloca um guarda na nossa boca. Porque mesmo a mesma língua que pode liberar vida, também pode liberar morte. Nos livra de sermos doegues modernos nesse tempo. Nos dá um coração limpo. Cria em nós um coração puro, para que nossas palavras sejam fontes de cura e não instrumentos de destruição. A tua palavra diz que a língua dos sábios traz cura. Que a nossa língua, que a nossa boca seja altar e não seja alma, não seja apenas emoção, que nós vamos abrindo a boca e falando tudo que vimos ou ouvimos. E muitas vezes transformamos nossas palavras em armas de morte. Que nossas palavras sejam como sacrifício aceitável diante do Senhor, conforme Hebreus 13. Senhor, nos ajuda a vigiarmos ao nível, Senhor, que é através das nossas palavras o inimigo nunca ache direito ou razão para ferir, destruir ou marcar alguém.
Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta manhã e eu quero abençoar cada um dos teus filhos que esteve aqui. Que o teu Espírito possa continuar nos alertando e que nós não venhamos nos esquecer que estar num ambiente sagrado não nos protege do nosso coração. E que não devemos falar tudo o que ouvimos ou tudo o que vimos, mas falar somente quando vai produzir edificação, produzir cura ou produzir glorificação ao Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira, às 11 horas do Mato Grosso, meio-dia, horário de Brasília, nós voltamos com algum outro tema que seja relevante e seja importante para mim e para você. Fique com Deus e até lá, em nome de Jesus.